Mas, irmãos, a aliança vai além, né, desse metal precioso que nós carregamos no nosso dedo, tá bom? Eu sempre coloco todo o texto na apresentação pensando nas pessoas que às vezes não têm uma Bíblia, né? Mas se você quiser acompanhar a sua Bíblia, fica à vontade em relação a isso, tá bom? O texto nos diz assim: todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra, pelo alimento que o Senhor nos deu, e que agora o alimento espiritual faça toda a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso relacionamento conjugal, e que o Senhor possa, de maneira poderosa, trabalhar o nosso coração, para que a gente possa, de fato, viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva como casal. Nós entregamos ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e pedimos graça nesse momento. E tudo isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei pensando na forma que Deus faz as coisas para louvor da glória dEle. Porque, na verdade, tudo é para a glória de Deus, não é verdade? Há um texto no livro de Coríntios que diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus, a nossa vida é para a glória de Deus. E o nosso casamento também é para a glória de Deus, né? A criação dos nossos filhos também é. E se Deus faz tudo para a sua glória, nós precisamos entender que, ao mesmo tempo que Ele faz isso para a glória dEle, Ele faz isso como forma de amor para cuidar do homem e da mulher que Ele criou. Então os nossos relacionamentos, ou o relacionamento conjugal, é uma manifestação da graça e do amor de Deus para nós de maneira particular, para mim e para você, né? Existe uma interdependência neste quadro, uma ligação entre as partes, né? E isso é maravilhoso, porque quando nós pensamos isso, nós vemos que Deus realmente nos ama e cuida de nós, né? E para Deus não há confusão, é tudo muito simples. É interessante que, eu vou contar para vocês uma história aqui, né? Que aconteceu lá na nossa região, para você entender como esse mundo é confuso, né? A história desses dois camaradas, desse camarada, olha só. O camarada ficou viúvo, depois de muito tempo casou-se com a sua sogra, que também era viúva, e tiveram um filho. O filho era cunhado da finada esposa, que era neto do sogro e da sogra do finado irmão, da finada, irmão dos filhos dele, que na verdade era sobrinho dos irmãos, e ele era padrasto da sua finada esposa e avó dos seus filhos. Deu para entender? No mundo é assim, é tudo muito confuso, né? Isso aqui era só para a gente, para acordar aqueles que estavam querendo cochilar, tá? Agora, nos planos de Deus, não há essa confusão. Por que não há essa confusão? Porque Deus colocou tudo em ordem de tal maneira que tudo se volta para Ele e para a glória dEle, né? A criação, por exemplo, a ordem de Deus tem como base o fato de que o homem foi criado primeiro. 1 Timóteo 2,13 fala isso. E que a mulher foi criada para o homem, sendo tirada do próprio homem, né? Senão seria duas criações. Deus fez o homem dormir, depois que o homem viu que estava sozinho, tadinho, chateado, porque ele via que o leão tinha a leoa, né? E o tatu tinha a tatua, né? E começou a ver tudo aquilo lá e falou assim: mas caramba, e eu, como é que eu fico nessa história? E a Bíblia diz que Deus fez cair no homem um sono profundo, que não foi nada difícil, né? E quando o homem acordou, ela estava do seu lado, né? A sua preciosa, linda. Ele ficou tão doido, irmão, tão apaixonado, que ele falou assim: essa é agora a carne da minha carne. Virou poeta. Essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? E fez até uma música, porque na verdade ele ficou muito feliz com o presente de Deus. Mais uma vez, a primazia não implica na superioridade nem inferioridade, pois Paulo deixa claro em 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12, que Deus não tem apenas uma relação de autoridade sobre a criação, mas também de parceria com eles. Deus é parceiro do casal. Preste atenção nisso. Em termos espirituais, o homem e a mulher são um diante do Senhor.
e dependente um do outro, e ambos estão debaixo do amor, cuidado, plano de Deus no relacionamento conjugal. Tanto que Deus diz, não serão dois, mas serão um. Não é interessante isso? Quando você casou com a sua esposa, você se tornou um com ela. Você não está vendo mais, Deus não vê mais duas pessoas, Deus vê uma. E essa unidade é maravilhosa. E Deus leva isso muito a sério. Além disso, a primeira mulher veio do homem, mas hoje o homem vem nascido de mulher. Como nós podemos dizer, né? O homem e a mulher pertencem um ao outro e precisam um do outro. Não é verdade? Irmãos, nós somos tão dependentes um do outro, não é verdade? A maior prova de que nós somos dependentes um do outro é quando coça o meio das costas. Quando coça o meio das costas, o que você faz? Alguns ralam na parede, né? Só que o couro fica lá, né? O problema de ralar na parede é que o couro fica lá, né? Mas não é gostoso aquela mãozinha macia lá no meio das suas costas, fazendo assim? Não é uma delícia? Coça aqui, mulher. Tem um irmão lá na igreja, lá, o irmão Reinaldo. O irmão Reinaldo, ele coitado da irmã Ruth, a irmã Ruth não deu sossego. Porque direto ele diz, coça aqui, né? E quando quem já tem problema de coluna, ficou com a coluna travada aqui? Quem já ficou? E quando você está com a coluna travada, você tem que tomar banho, tem que lavar o dedão no pé. Quem é que vai lá? Eu sei porque eu já fiquei travado, irmãos. Eu lavava até aqui. Daqui para baixo não chegava de jeito de nenhuma mão. E lá estava a dona Helena, lavando as unhas. Aí esse cantinho não está bom não, lava direito. Nós somos dependentes uns dos outros. Talvez alguns mais jovens achem que não, mas quando chegar a idade você vai ver como é importante você ter alguém do seu lado. Porque, na verdade, nós dependemos realmente uns dos outros, né? A Bíblia nos diz algo interessante, olha só, diz, né, que nós temos a bênção de... Acho que eu passei muito aqui, né? Não, está certo. A bênção de termos alianças, porque o nosso Deus é um Deus que faz aliança com os seus, né? Mas eu quero ler um texto antes disso, que eu não coloquei na apresentação, que diz, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, em Deus há uma unidade. O homem e a mulher se tornam um, e são então apenas um diante da grandeza de Deus. Sendo assim, a vida conjugal tem tudo para dar certo. Porque existe, agora se tem tudo para dar certo, por que é que existe tantas crises? Por que é que existe tantos problemas, tanta separação, tanta dificuldade nos relacionamentos conjugais? Por quê? Nós precisamos voltar para Deus e ver que tudo que Deus faz, Ele fez ou faz, tendo como base alianças, pactos. Por que Deus faz isso? Porque as alianças e pactos nos dão fundamentos, firmeza no início e durante os relacionamentos. Por isso, o dia que você chegou diante do pastor, os que casaram na igreja, né? Chegar diante do pastor e o pastor fez aquela pergunta: você está disposto, ou você recebe fulana como sua esposa, você promete ser fiel na riqueza, na pobreza, né? Com dinheiro, sem dinheiro, com cabelo, sem cabelo, com gordura, sem gordura, com potência ou sem potência, até que a morte os separe? E o que você disse? Fala aí o que você falou. Sim. Você fez uma aliança ali. E uma aliança que dura até que a morte os separe. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. Nós temos algumas alianças na Bíblia, né? Não vou ler os textos, apenas citar, tá bom? Nós temos a aliança edênica, que é a aliança feita no Éden. Nós temos a aliança adâmica, a aliança feita entre Deus e o homem. Nós temos a aliança noaica, que é a aliança que Deus fez com Noé. Nós temos a aliança abraâmica, essa é bem conhecida, né? Nós temos a aliança mosaica entre Deus e Moisés, a aliança davídica entre Deus e Davi, e nós temos a aliança da terra de Israel, né? Deuteronômio capítulo 30 fala sobre essa aliança, e a nova aliança feita através de Cristo.
Então, o nosso Deus é um Deus de alianças. Por isso, o nosso relacionamento, para dar certo, nós precisamos honrar a nossa aliança. Cuidar da nossa aliança. Dentro da primeira aliança, Deus faz uma aliança de forma particular com Adão e Eva. A aliança que vai ser mencionada por várias vezes nas Escrituras Sagradas é a aliança entre o homem e a mulher e Deus. Por que entre o homem, a mulher e Deus? Porque a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, levou a ele, e o homem disse: essa é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varão, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une a sua mulher, e torna-se os dois uma só carne. Uma só carne. Nós vemos aqui o envolvimento de quantas pessoas? Olhando para o texto, quantas pessoas você vê envolvidas aqui? Vamos lá. Quantas? Homem, Senhor e mulher. É interessante isso, né? Mais tarde, quando Jesus fala aos religiosos, aos seus discípulos, veja a expressão que Jesus usa. Olha só. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, tornarão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto que ninguém separe do que Deus ajuntou. E o que nos chama a atenção é que de dois se torna um. Vemos aqui então uma aliança que envolve o homem, a mulher e o Criador. Deus tem que estar nesse negócio, senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Se Deus não estiver envolvido, irmãos, no nosso relacionamento, nós corremos um risco muito grande de sofrer demais, né? Ou parar pelo caminho. Mas desde que o pecado entrou no mundo, eu e você somos convidados e motivados a nos esquecer de nossas alianças. Porque existe algo maior e merecedor de toda a atenção possível, que se chama eu. O maior problema dos relacionamentos é uma palavrinha chamada eu. Por quê? Quando Eva come o fruto, qual foi a sua motivação? Vamos voltar um pouquinho atrás lá. Quando Eva come o fruto, qual foi a motivação de Eva comer o fruto? Eva, comer o fruto no jardim do Éden. Qual foi a motivação? Conhecer o bem e o mal, né? Olha só o que diz o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Agora, se você prestar atenção, você vai ver que Eva viu a fruta agradável, desejável e comeu. Opa, vai fazer bem para mim. Vai ser, ó, para mim, ó, legal. E comeu. E deu para o Adão, e o Adão era um bananão, né? Em vez de chegar para a mulher, o que você está fazendo, mulher? Larga de ser besta, joga isso fora. Isso não presta. Isso vai acabar com a gente, mulher. Joga fora. Não, comeu. A mulher e o homem desobedeceram porque eles tinham apenas uma motivação, agradar a si mesmos. Se de um lado Eva queria comer a fruta para agradar o seu ego, Adão também queria agradar a si mesmo. Diz: nossa, ela comeu e agora eu vou perder ela. Eu vou perder ela. Então eu vou comer também. Pelo menos eu não perco a minha costelinha, né? E ainda hoje, nos relacionamentos conjugais, existe um problema. Crises, porque muitas vezes o foco está no eu. E não em nós. O mundo pinta um quadro de relacionamentos onde a parte mais importante que deve ser tratada como primazia é o nosso ego, irmãos. Uma ideia errada do casamento, né? E no caso, para ser feliz, nós precisamos entender algo maravilhoso. Ninguém casa para ser feliz. Ou não deveria casar para ser feliz. Ninguém. Todos nós deveríamos casar para fazer o outro feliz. Porque essa é a essência do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A essência do amor é dar, não é receber. Mas o egoísmo diz, eu quero. É por isso que eu não gosto da novela da Globo. Né? Porque as novelas da Globo ensinam o amor egoísta. Você me deve, eu tenho que ser feliz, você tem que me fazer feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar bem. Não. O outro tem que estar bem. Existe uma expressão do amor que parece meio errada, mas ela é maravilhosa, é eu te amo, Helena, porque você precisa de mim. E ela diz para mim o quê? Te amo porque você precisa. Exatamente. Essa é a expressão exata do amor. Eu amo ela porque eu preciso dela. E ela me ama porque há uma reciprocidade nisso daqui. E isso é maravilhoso, né? Para que exista, então, estabilidade, a aliança precisa ser estabelecida. Agora, existem 3 tipos de mortes que você precisa experimentar, isso para que você seja feliz e, de fato, faça o seu cônjuge feliz. Para que Deus fique feliz com você e você tenha condições de cumprir fielmente a sua aliança. Eu acredito que todos que estão aqui já são convertidos, mas só para a questão de conhecimento, né? É importante a gente pensar nisso. Eu esqueci de mostrar a Eva aqui, né? Querendo pegar. Não repara não, porque tá azul aqui a maçã, é porque é uma maçã diferente, viu? Não é uma maçã comum, ela é no Jardim do Éden, tá? É peculiar. Agora, quais são então essas 3 mortes que tem que acontecer para que você seja feliz no seu relacionamento? Primeira morte é na salvação. Quando eu morro espiritualmente, eu reconheço que estou em Cristo, eu morro para mim mesmo, e eu nasço espiritualmente para uma nova vida, e isso determina meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus determina o meu relacionamento com pessoas. Se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, irmãos, eu vou ter bom relacionamento com quem? Ninguém. A gente viveu um ano casado antes da minha conversão. A Helena estava contando hoje meus podres para a irmã, né? E nesse um ano, honestamente, eu posso contar nos dedos os dias que eu não pensei em parar com o negócio de casamento e cuidar da minha vida. Porque eu era a razão da existência de tudo. Né? Tinha que ser do meu jeito, do jeito que eu queria. Mas no momento que eu recebi Jesus como meu Salvador, eu morri para mim mesmo. E naquele momento, a minha vida foi transformada e o amor de Deus inundou meu coração de tal forma que eu podia agora dizer, eu posso amar. Porque o mundo não ama. O mundo a pessoa não ama, não. Tanto é que as pessoas são todas descartáveis, não é? Todo mundo é descartável nesse mundo. Você presta enquanto você serve. Se você não serve mais, joga fora. No mundo é assim. Mas o amor de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Então a primeira morte é morrer para si mesmo e nascer para Jesus. Todo homem, enquanto a mulher, precisa ter a certeza de que nasceu de novo. Todos nós nascemos pecadores, separados de Deus, necessitamos da graça de Deus, né? Necessitamos de arrependimento, de crer em Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia é clara em dizer que todo aquele que reconhece que é pecador e crê no amor de Deus e no sacrifício de Cristo é salvo. Né? Não é o que a Bíblia diz? Olha só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que diz lá? Será salvo. Não. A salvação é algo maravilhoso e simples. Né? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos perdoa e nos salva. Isso é maravilhoso. Né? Lembra o dia da sua salvação? Eu lembro do meu. 31 de dezembro de 1985, às 16h30 da tarde. Foi naquele momento que eu reconheci que eu era pecador e pedi para Jesus me perdoar e salvar. E ali mudou completamente a nossa história, né? Então a primeira morte para a salvação, a segunda morte para a santificação. Na santificação eu reconheço que Cristo está em mim e eu morro diariamente para a minha condição pecaminosa na carne. Olha só como fica mais fácil eu viver fora do meu ego. Porque eu reconheço que Jesus está em mim e eu morro diariamente para a minha condição pecaminosa, para a minha carne. Eu não quero mais agradar a mim.
Eu quero agradar a Deus. E agradando a Deus, automaticamente eu vou agradar a pessoa amada que está do meu lado, né? É interessante esse texto que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento que temos pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação, e cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Eu quero agradar o meu Deus. Esse é o meu objetivo de vida. E se eu quero agradar a Deus, vai ser mais fácil eu manter a minha aliança. E por fim, essa morte é maravilhosa, né? Eu morro para o individualismo. Isso determina o meu relacionamento, a minha mudança nesse mundo, né? Vivencio Cristo no meio do meu corpo, do seu corpo e minha família. Eu morro para o meu individualismo, eu vivo para mim, não vivo mais para mim mesmo. Dessa maneira, eu me relaciono com a minha esposa e a minha esposa comigo. E me coloco como servo de Deus e servo da minha família. Então, quando eu morro na salvação, quando eu morro para viver uma vida de santificação, e quando eu morro para o meu individualismo, eu começo a viver com alegria essa nova aliança. Porque agora eu não vivo mais para mim. O importante não sou eu. O importante é a minha família. O importante são os outros, não eu. Interessante que o apóstolo João, escrevendo uma carta, ele diz assim, né? Meus filhinhos, a minha alegria é saber que vocês estão bem. 3 João diz isso. A minha alegria é saber que vocês estão bem. Irmão, vou ser honesto com vocês. Sabe qual é a minha maior alegria? Você pode até rir de mim se quiser. Mas a minha maior alegria é passar lá na feira, pegar umas mexericas, uma banana prata, um pedaço de melancia, colocar na sacolinha, chegar dentro de casa e dizer: aqui, Helena, pode chupar mexerica, pode comer banana, eu trouxe uma melancia para você. E sabe quantas bananas eu como dessa que eu levo? Nenhuma. E sabe quantas mexericas eu chupo dessa que eu levo? Nenhuma. Porque eu quero agradar ela, não é a mim. E não é porque eu sou, não estou dizendo isso de forma orgulhosa, não, irmãos. É que a minha preocupação é com ela. Eu me preocupo com ela. Quando meus filhos eram pequenos, a gente era muito pobre, eu comprava leite. E eu não bebia leite. Porque o leite era dos meus filhos. E isso me enchia de alegria. Eu ficava feliz por isso. Porque um dia o homem era egoísta, que fazia tudo para si mesmo, morreu. E agora vive para a família. A minha família é o meu maior patrimônio. A minha maior alegria. Por isso a Bíblia diz algo interessante, né? Algo maravilhoso. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Marido, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis aqui que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É maravilhoso esse texto, o tempo não permite a gente explanar muito ele, mas eu gosto de duas coisas nesse texto. Primeiro, a submissão da mulher deve ser feita ao marido como ao Senhor. Então, mulher, não se sinta
constrangida em ser submissa ao seu marido? Porque você está fazendo isso para a glória de Deus. E Deus vai te abençoar muito por isso. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora eu faço uma pergunta para os homens. Como Jesus mostrou o seu amor pela igreja? Como Jesus demonstrou o seu amor pela igreja? Morrendo por ela. O amor do marido tem que ser um amor sacrificial pela sua esposa. Nenhum homem falou amém. Amém? Irmãos, isso é maravilhoso. Porque você está fazendo isso para a sua esposa? É para ela que você está fazendo? Não. Você está fazendo para o Senhor. Maravilhoso. E a palavra submissão é muito mal entendida, tá? Eu sei que muita gente acha que quando eu falo assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, a mulher fica toda arrepiada, que nem gato, né, quando está bravo, porque acha que submissão é ficar debaixo da autoridade do marido, como capacho, como sola do sapato do marido. Quantas mulheres olham para essa palavra e pensam isso? Pode levantar sua mão se você pensa isso. As mulheres. Quantos de vocês pensam isso? Quando olham para esse texto? Ah, não. Sujeição, não. Mas sabe o que significa a palavra submissão? Vem cá, dona Helena. A palavra submissão significa sobre a mesma missão. É estar do lado. É estar do lado, não é de baixo, não, é do lado. Eu vou comprar um negócio, Helena, você ora para mim, viu? Vou negociar. Ah, não, você vai fazer besteira, pensa bem. Você acha? Vamos orar então. É do lado, não é de baixo, não. Sobre a mesma missão. Subtenente. Tenente junto. Exatamente. Às vezes a gente tem uma interpretação errada de um texto, né? E a gente traz muito problema por isso. Mas está junto. Deus não colocaria quem Ele ama debaixo do pé de ninguém, irmãos. Debaixo de ser capaz de ninguém. E Ele ama as mulheres também, viu? Não é só os homens, não. Por isso é maravilhoso servir o Senhor. E o texto continua, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que o marido respeite, e que a esposa respeite o seu marido. Então, amados, não há lugar para individualismo. O relacionamento com Deus nessa nova vida o leva a viver não mais para si mesmo, mas para honrar e glorificar a Deus e tudo que Ele agora faz. E faz para agradar a Deus, abençoar a pessoa amada. Por consequência, a felicidade e realização da família se torna real e maravilhosa. Uma vez perguntaram para mim assim, eu estava fazendo um serviço de pedreiro lá em Ribeirão Preto, numa igreja lá, e aí o pessoal discutindo, né, falando, nossa, Samuel casou, ficou sabendo? Rapaz, Samuel casou, rapaz, um menino, nem tem barba ainda. Não, eu não faria isso, que é as conversas, né, do pessoal lá, e eu do lado trabalhando assim, aí alguém virou e disse, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, rapaz, se eu soubesse que o casamento era tão bom assim, eu tinha casado com 14 anos. 14? O senhor casou com quanto? Eu casei com 19, perdi um monte de ano. É bom demais. Casamento é bom demais. Né? Você chegar em casa, poder abraçar alguém que você ama, sentir aquele cheirinho daquela mulher cebolada. Né? Não é verdade? É bom demais, gente. Eu chego em casa, tem uma garrafinha de café quentinho me esperando. Que delícia. Né? O que você quer comer hoje, bem? Ovo frito, ovo assado, ovo cozido? O que você quer? É bom demais, gente. E ao mesmo tempo você fazer alguma coisa pela pessoa que você ama. Maravilhoso, gente. Eu vou falar a verdade. Eu fico assim, eu aproveito bem porque no céu não vai ter casamento. Na verdade, no céu não vai ter nem mulher, né? Porque a Bíblia diz que não vai ter meia hora de silêncio, quer dizer, não vai ter mulher no céu. Então, vai ser maravilhoso também, mas tem que aproveitar aqui.
E aproveita bem, porque a vida passa muito rápido, viu? Eu casei com 19 anos, já estou com 60, não parece, mas já tenho 60 anos. Né? E já fiz a curva, né? E daqui a pouco o casamento acabou, porque a gente morre, um fica, o outro vai, né? Então tem que aproveitar bem, aproveita. Para você não arrepender depois que está velhinho e falar, não aproveitei nada. Aproveita agora, que é bom demais. Interessante que a Bíblia também nos diz, né? São 3 e não 2, mais menos 1. Jesus responde, vocês não leram o que o Criador desde o princípio fez, o homem e a mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, tornarão uma só carne, de modo que já não são 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. É maravilhoso o que Deus faz por nós. Por essa razão nós nos alegramos em Deus, né? E por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Não existe vida a 2, na verdade é vida a 3. No momento que Adão e Eva decidiram viver a 2, a gente sabe o que aconteceu. Por isso o casal precisa viver a 3. Deus tem que estar nesse negócio. Nenhuma aliança vai ficar boa se Deus não estiver lá. Já estou quase terminando, tá bom? Não sei até que hora que eu podia falar, mas estou falando. E vista na vida devocional e no seu relacionamento com Deus. Aqui eu quero partir para lá de uma parte mais prática da coisa, tá? Por que nós devemos investir na vida devocional e nosso relacionamento com Deus? Porque quando nós nos relacionamos bem com Deus, automaticamente a gente vai relacionar bem com outras pessoas, até com o inimigo. Fica mais fácil. Olha só o que diz esse texto, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, porém são como as palhas que o vento espalha. Por isso o ímpio não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Invista a sua vida na sua vida devocional, na sua vida com Deus. Invista. Uma coisa que eu tenho levado a igreja lá em Franca a fazer é ter tempo devocional. Você precisa conhecer Deus para você se relacionar bem no seu casamento. É importante que a gente tenha isso na nossa vida. Uma outra coisa importante, orar juntos, né? É interessante essa verdade. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode em sua eficácia a súplica dos justos. Você ora junto com a sua esposa? Comece a fazer se você não tem feito. Tire esse tempo para orar junto. Eu e a Lena, a gente ora antes de dormir. Mas geralmente eu não vejo o final da oração dela. Raramente eu vejo o final da oração da Lena. Primeiro porque ela ora muito. É uma mulher que gosta de orar, não para de falar, né? Mas a gente sempre ora junto. Porque isso é importante, irmãos. A nossa conexão com Deus vai fazer bem para nós, para o nosso relacionamento. Há decisões a ser tomadas, ore junto, né? A gente saiu para viajar para cá, a primeira coisa que a gente fez, né? Encostamos no nosso carrinho velho, oramos. E a gente montou e veio embora tranquilamente. Antes de dormir, deita lá os dois. Ora junto. Um dia um ora, outro dia outro ora. A Lena ora mais do que eu, vou ser honesto. Ela sempre fala, vamos orar, Almir, já começa a orar. E eu já não vejo o final da oração, então nem oro. Mas é importante que vocês tenham tempo de oração juntos. Fale dos seus problemas um para o outro. Não tenha vergonha de abrir o seu coração para a sua esposa, a esposa para o esposo. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos dificuldades. Eu tenho, né? E às vezes quando eu estou meio para baixo, eu chego e falo, não, ora para mim, eu não estou legal não. Com vontade de chutar o barde, a vaca, o curral, né? Tanto que a Bíblia diz, é melhor serem 2 do que 1.
Por quê? Exatamente nesses momentos. Nós precisamos dos outros, né? E o que você comete com sua esposa vai ficar lá, entre vocês dois. Olha que benção. Não vai sair de lá. Porque vocês dois conversaram, se acertaram, né? Agora, se alguém leva embora para outro lugar, pode levar, porque não pode, né? Tem que deixar lá dentro. A bênção de ouvir. Isso é maravilhoso, irmãos. Vocês sabem essa coisa, meu amado irmão. Cada um seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Aprenda a ouvir, esposa, aprenda a ouvir esposo, esposa, aprenda a ouvir sua esposa. É fácil ouvir? Seja honesto, é fácil ouvir? Hã? Não. A gente gosta de falar. E nós somos tão mal, eu particularmente luto muito com isso, que quando a Helena começa a falar, automaticamente eu estou preparando a resposta. Antes dela terminar a frase. Aí eu fico me policiando, falo, está errado, eu tenho que ouvir. Há uma frase interessante que diz, você não pode agir contra uma pessoa ou falar alguma coisa antes de colocar o sapato dela. E quando a gente coloca o sapato de alguém, a gente descobre onde fica o calo, onde dói, quando pisa, né? Então aprenda a ouvir. Isso vai fazer bem para o seu relacionamento. Porque quando nós ficamos irados, quando nós agimos por impulso, isso não faz benefício nenhum, irmãos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, de forma alguma. Por isso nós precisamos aprender a ouvir. Quando criança, a gente tinha uma brincadeira lá na roça que era irritante. Quando alguém começava a falar e a gente não queria ouvir, a gente fazia assim, a gente tampava o ouvido e dizia lá, 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 lá. Você já fez isso já? E quem estava falando ficava louco de raiva, porque a gente não ouvia. Mas lembre que Jesus disse, não fui eu, foi Jesus quem disse, né? Olha só. A brincadeira que a gente fazia era essa aqui, ó. Lá, 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 né? Bom, o que Jesus disse? Pode ler alguém para mim? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem ouvido? Bênção. Ouça. Aprenda a ouvir. Existe diferença. Eu preguei uma mensagem há algum tempo atrás sobre isso, entre ouvir e escutar. Tem uma diferença muito grande. Mas nós devemos ouvir com o nosso coração. É por isso que você tem que pôr o sapato da esposa. Por isso você tem que pôr o sapato da esposa, para você ouvir. Porque você coloca no lugar dela, você sabe que ela está falando de alguma coisa que é do coração dela. Seus sentimentos, suas frustrações, suas alegrias, seus medos, né? Muitas vezes eu chego em casa, a Helena fala para mim, eu estou com medo. Mas medo do quê, Helena? Ela fala, estou com medo disso, disso, disso. Não, calma. Vem cá, vamos conversar. Não, o caminho é esse. Olha, e de repente o medo vai embora. Por quê? Porque eu ouvi. Agora, se eu não ouvir, lá onde você besta, essa mulher é toda desse jeito mesmo. Nossa, mulher é um bicho irritante. Você vai criando barreiras, muros no seu relacionamento, até que chega uma hora que não tem mais comunicação. E aí, acabou o casamento. Né? São duas pessoas estranhas vivendo debaixo de um telhado. Mas quando nós temos essa sensibilidade de abrir o coração, de abrir o ouvido, né? Nós aprendemos bastante e crescemos com isso, né? Eu posso dizer hoje, eu tenho 41 anos de casado, sei que tenho mais tempo de casado que a idade de alguns aqui, né? Eu tenho 41 anos de casado e digo hoje que a minha melhor amiga é a Helena. Eu até oro para Deus não deixar ela morrer, porque se ela morrer eu vou enterrar ela com muita tristeza, né? E depois eu não sei o que eu vou fazer, falar a verdade. Casar de novo eu não vou. Porque, falar a verdade, irmãos, começar tudo de novo com 60 anos de idade é ruim. Então, a gente fez um acordo, eu e ela.
o acordo é o seguinte, eu enterro ela num dia, porque eu quero cumprir meu papel. Ela morre, eu enterro ela, aí descansa uns 3, 4 dias, aí eu vou. Aí tá tudo certo. A família descansar também, porque 2 velórios encarreados, ninguém merece, né? Mas é verdade, ela é minha melhor amiga hoje. Né? Eu louvo a Deus pela vida dela, e digo isso diante de Deus. Né? Porque nós temos aprendido junto, a gente errou muito. Nossa, a gente já errou demais no nosso relacionamento. Eu particularmente, né, mais do que ela. Eu lembro de uma fase quando a gente casou, que eu chegava em casa, ela um dia chegou em mim e falou, Almir, você tem que mudar. Por quê? Quando você chega em casa, as crianças têm medo. As crianças têm medo de você. Porque o meu padrasto era um cavalo e eu me tornei um jegue, com tudo que eu aprendi com ele. E o dia que ela falou isso, eu orei. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar. Eu preciso mudar. E Deus começou a trabalhar no nosso coração. Hoje meus filhos são meus amigos. Meus genros são meus amigos. A gente se abraça. A minha nora é minha norinha. Né? Mas tudo isso porque a graça de Deus muda o nosso coração. Não somos nós, irmãos. É a graça de Deus que muda o nosso coração. Né? Mas a gente tem que aprender a usar o sapato do outro. Lembra disso? O dia que você estiver bravo com seu esposo, fala, dá seu sapato aí, deixa eu pôr. O chulé vai vir, aí depois do chulé, talvez uma frieira, sei lá. Mas você vai aprender como é, né? Dor é pôr uma botina de pedreiro, né? Irmã lá atrás, hein? Que dureza, a botina de pedreiro ninguém merece, né? Olha só o que a Bíblia diz. Como maçãs de ouro em sal na bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio ao ouvinte atento. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Então, a gente precisa de fato ter isso, né? Palavras sábias, né? Orar para Deus trabalhar no nosso coração. Não somos perfeitos, somos falhos. Todos nós precisamos mudar em alguma coisa. Eu preciso mudar em algumas coisas na minha vida ainda. Né? E todos nós temos que ter essa humildade de reconhecer, né? Que nós precisamos de Deus trabalhando no nosso coração. Todos nós, tá bom? E outra coisa importante dentro dessa aliança é o tempo de qualidade. Porquanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Todos nós somos tentados a reclamar da falta de tempo. É uma verdade. A gente estava conversando, né, irmão Rubens, né? O irmão Rubens foi meu anfitrião recentemente, né? Deixou saudade, junto com a irmã Elaine. O tempo passa muito rápido, é verdade? A gente já está em julho. Mês que vem já é meu aniversário, dia 17, vou fazer 61 anos de idade. Parecia que eu tinha 14 esses dias atrás aí. O tempo passa muito rápido, irmãos. E nós, às vezes, não conseguimos organizar nossos tempos e por isso temos problema. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre arrumamos tempo para fazer aquilo que priorizamos. Isso é fato. Aquilo que é prioridade para você, você arruma tempo para fazer, ou não é? Não tem jeito, a gente sempre vai mostrar isso através das nossas prioridades. Por essa razão, nós precisamos arrumar tempo para o nosso casamento. Tempo para namorar, levar a namorada. Quando você namorava, você arrumava tempo para namorar. E é interessante, né? Eu vi uma história de um jovem que trabalhava o dia todo, à noite ia para a faculdade, chegava tarde, tinha as tarefas para fazer, tinha as programações da igreja que ele participava e ainda arrumava tempo para namorar. Levava a namorada para tomar sorvete, comer pizza, mas quando casou, não tinha tempo para a esposa. Por que não tinha? O que mudou? Não é estranho isso, irmãos? Nós precisamos, de fato, continuar namorando. O namoro não terminou não, tá? Continua.
o namoro continuar. A Lena, esse tempo atrás, falou para mim assim, falou, Amir, a gente tem que beijar todo dia. Eu falei, por quê, Lena? Ela falou assim, porque eu vi lá na internet que quem beija todo dia vive mais. Eu falei, então vamos beijar, mulher, porque tá doido aqui. Não. Vive mais quem beija todo dia. Escova o dente primeiro, é claro, né? Manda bala. Porque quando namora, é uma beijação, né? Quando namora, é uma grudação. Nossa, a melação, né? Não é um zóio no zóio, assim, que não para. Aí quando casa, é cada um num canto. Eu até sou contra aquelas camas big, e aquela big da big, né? Eu sou a favor daquela caminha pequena, de 1,78, que você dorme grudado ali. Essas camas grandes é um problema, então um deita lá num canto, outro deita no outro. Não, a Lena quis trocar de cama. Exatamente. Eu até não joguei fora. Estou com esperança de você querer usar ela de novo, porque você já deita assim. Já. Agora que as camonas grandes, um deita lá de um lado, outro deita do outro, fica 1 quilômetro de distância um do outro. Não. Então, esse homem é poeta, rapaz. Lembre-se da terceira morte, morra por individualismo. Viva para o seu cônjuge, viva para ele. Concluindo, a vida é muito simples quando nós não a complicamos. Gostou dessa frase? Foi que inventei. A vida é muito simples quando nós não complicamos ela. Era para a gente estar lá no Jardim do Éden agora. Todo mundo, tranquilo, sossegado. Mas Adão e a Eva complicou tudo. Miserável. Quando chegar no céu, a gente só não vai dar umas no Adão, porque lá é tudo perfeito, né? Porque se não fosse, rapaz, o que tinha de gente querendo pegar o Adão lá, não ia ser pouco, não. Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus, que nos salvou, nos trouxe novamente a comunhão e a doce presença de Deus, que hoje, se nós obedecemos sua palavra, tudo se torna simples de novo. Né? Esse texto que eu já mencionei, eu quero finalizar com ele, que diz assim, melhor é serem dois do que um, porque maior é a paga pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver sozinho. Pois caindo não haverá aqui um levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É melhor ser dois, ainda mais que esse friozinho de hoje, fala a verdade. Vai falar para mim, hoje você vai dormir naquela cama big lá do outro lado e a mulher do outro. Nada, filho. É grudadinho. Depende, né? Mas sabe uma coisa? Eu vou te dar uma dica para vocês. Mas eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica para você. Travessa na cama também, filho. Travessa do lado. Travessa do lado e garra. Se cair, cai os dois. Mas gruda. Quando gruda, se cair, cai os dois. Irmãos, eu tinha algumas aplicações aqui, mas eu quero, por causa do horário, eu não quero entrar nelas. Só esses últimos 2 pontos aqui que eu quero ver com vocês. A primeira é essa aqui, né? Para a gente pensar mesmo. Você entrou no casamento, mas com a preocupação sua, a preocupação era sua e a satisfação sua também. Sua vontade é não a do seu cônjuge. Gostaria de mudar esse quadro diante de Deus e do seu cônjuge? Muitos entram no casamento para ser feliz, para agradar a si mesmo. Você entrou assim? Gostaria de mudar esse quadro? Seria bom, né? Você gostaria de renovar sua aliança nessa noite com a sua esposa diante de Deus
entendendo que o seu relacionamento é a três, você, seu cônjuge e o Senhor. Eu sempre gosto de colocar esses pensamentos na nossa meditação, porque às vezes a gente precisa renovar a nossa aliança, né? Às vezes nós devemos dizer para a esposa, olha, eu prometi ser fiel até a morte, eu quero dizer para você que eu não mudei de ideia, não, eu continuo, tá? Tamo junto. A frase que eu uso muito com a Lena é essa, é nós no pendrive. Eu sei que hoje é aplicativo, né? O pendrive já ficou para trás, né? Mas pode mudar, é nós no aplicativo. Tem que ser, irmãos, para a nossa alegria, para a alegria daqueles que nós amamos e para a glória de Deus, que é o mais importante. Tá bom?